Bom, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Episódio 2 aqui. Primeiro, queria agradecer a todos os apoiadores, 2RSDCC, pelo apoio, a Trek Bikes, também a Goat Bikes e a Meat Hunter agora, Carnes Nobres. Vou falar bastante desse novo apoiador nosso, tá bom? Nós estamos aqui com o Vitor Ferigato. E aí, pessoal, tudo bem? Grande convidado de hoje, além de atleta, né, de fisiculturismo. O Vitor é um médico que entende muito do assunto e a gente veio aqui para desmistificar um pouquinho essa parte que todo mundo comenta, Vitor. O pessoal pergunta, eu como educador físico, e eu acho que você deve ter bastante desse tipo de pergunta também, que você frequenta academias, enfim, você participa de campeonatos de fisiculturismo e tal. E as pessoas perguntam, e o aluno chega e aborda mesmo assim, pô, e aí, posso tomar um hormônio? Como é que é? Não sei o que e tal. E a gente fica sem pai nem mãe e sem pergunta. É até por isso que a gente vai criar, pessoal, aí em breve, vocês podem ter absoluta certeza que a parte de treinamento e a parte também, toda essa parte de nutrição e um aspecto hormonal, se necessário, o Vitor vai tomar conta de vocês aí e vai ser muito bacana essa nossa parceria. Cara, queria que você falasse um pouquinho disso, primeiro se apresentasse como é que é o seu histórico. O Vitor foi meu atleta de ciclismo, hein? Não podemos esquecer que tem a vaga. A gente começou ele foi meu aluno de ciclismo e hoje é um grande amigo e eu tenho um prazer. Vitor, prazer de estar aqui com você. Bom, o prazer é todo meu. Queria agradecer aí o convite do Fernando. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Ferigato, eu sou médico, sou atleta de fisiculturismo. Ingressei aí na parte do fisiculturismo faz mais ou menos 5 anos em competição, mas já treino desde os meus 15 anos, né? 15 anos eu comecei, era aquele menino mirrado, magrinho, e aí como todo mundo, fala, não, preciso dar uma melhorada aqui que o negócio tá ruim pra mim, né? E aí eu comecei, sempre gostei de treinar, né? E aí depois comecei a competir, tava numa fase de uma vida que tava meio assim, profissionalmente tava tudo ok, mas não tinha muitos desafios, eu gosto de uma coisa de desafiar, tentar uma coisa diferente. E aí, cara, comecei a seguir um cara que é o Isaac, que é meu treinador até hoje. Legal. Isaac Alves, o pessoal que é das antigas aí deve conhecer. Pode falar, pô. O Ezequiel Alves, né? O Isaac Alves é um baita de um atleta, o cara já foi campeão mundial de fisiculturismo, tem uma baita bagagem, um baita shape até hoje. E, cara, eu comecei a ver as evoluções dos alunos dele e me chamou muita atenção, assim, em 3 meses ele transformava o cara e o meu corpo realmente estava meio parado, assim, há muito tempo, né? E aí, eu entrei em contato com ele, já tinha focado numa competição, entrei em contato e falei, cara, é o seguinte, eu quero participar de uma competição de fisiculturismo, é daqui 3 meses, dia tal. Aí ele falou, não, beleza. Eu falei, não, e eu quero entrar pra ganhar, eu quero entrar, não quero entrar pra ver como é que é, nananã. Pode... Esse papinho de entrar pra ver como é que eu falo sempre, né? Não tem essas histórias de tipo, o cara começa a treinar com você, não, só quero qualidade de vida, não quero tal, não sei o que, não quero emagrecer tanto. Não quero ficar... Tudo mentira. Eu falei, não, eu quero entrar e quero entrar pra ganhar. Aí ele falou, caraca, velho, você tá... Eu falei, não, ele falou, gosto de gente assim. E, cara, e foi realmente assim, eu entrei no meu primeiro campeonato, foi o da IFBB, né, que foi de estreantes, e eu entrei e ganhei, né, na minha estreia eu já ganhei minha primeira competição. E, cara, a hora que você ganha, você vai lá pra cima, né, você anima, você fala assim, não, agora, cara, acho que eu não, alguma coisa eu tenho bom nesse negócio, né, eu sei fazer alguma coisa direito. E aí, cara, não parei até hoje, né? Então, sou um cara bem competitivo, né? Então, eu entro realmente pra tentar sempre ganhar, né? Todo mundo fala, você vai ganhar essa de novo, não sei o quê. Eu falo, cara, todo mundo tá lá pra ganhar, né? A gente não... Assim, eu entro pra dar o meu melhor. É lógico que às vezes você não consegue fazer sua melhor preparação, você não consegue... Às vezes trabalho, né? Porque assim, a gente continua trabalhando, continua fazendo tudo igual, cortando, né? só nessa parte, Vitor, você viu, eu acho que até postei nos meus stories e tal, e eu acho que é muito legal a gente falar... a gente não é patrocinado pela Nike nem nada, mas a Nike fez um comercial super interessante que saiu recente,
né? Que é uma coisa que eu sempre disse, né? As pessoas sempre me perguntavam, pô, Fernando, como é que é você? Como você... Cara, eu sou um cara ruim. Eu sou um cara que quero que o cara se estraçalhe atrás, o cara sobre da minha roda. Eu fico feliz a hora que o cara não aguenta mais. A hora que o cara tá morrendo, aí eu olho para trás, ainda tiro um sarro, falo uma graça. Então, assim, o que a Nike disse? Cara, eu sou um cara mau, eu sou uma má pessoa, eu sou um cara egoísta, eu sou um cara destemido, eu sou um cara irracional, eu sou uma pessoa má, tal, isso, aquilo. Aí, pô, passa o LeBron, passa os caras, passa vários atletas de competição, os caras do atletismo e tal. Cara, que esse é realmente o espírito. O cara que é atleta, Sim. ele não tá preocupado. Cara, você tá lá e você quer vencer. Exatamente. E você tá pouco, assim, se ferrando pros outros. Essa é a verdade. Exatamente. Então todo mundo fala assim, eu faço esporte, eu vou lá, eu vou fazer para competir. Cara, alto nível, que é uma coisa que você faz, uma coisa que eu fiz, cara, você tá pouco se ferrando pro outro. E mesmo se o cara for seu colega, por exemplo, se eu subir no palco com você, ou se você for competir comigo no ciclismo, que se lasque, velho. Sim. Eu já cheguei em corrida, que eu cheguei assim, parei e falei assim, pô, né, naquela época não tinha como hoje o start list, que nem hoje vocês têm, você vai lá, se apresenta, pô, o Vitor vai pousar, tal, isso, aquilo. Eu até tive relacionamento com uma pessoa que já foi fisiculturista, wellness, biquíni e tal, e eu sei como é que funciona isso, enfim. E na minha época do ciclismo, no start list, eu segurava o start list e falava pro cara, ó, do organizador, só te cortando, só pra te falar que a gente tá falando esse negócio de atleta. Cara, eu segurava o start list e falava, não divulga que eu vou. Cara, eu chegava no start da prova, 5 minutos tinha antes. isso? Tinha. Pô, 5 minutos antes, 200 caras atrás, eu cheguei, eu alinhava, porque os caras já me conheciam, alinhava, virava assim. Falava, e aí? Chegava e falava assim, puta merda, pode me dar o troféu, só tem ruim aqui, só tem eu de bom. Cara, nisso já gerava, tipo, uma mental... Você já quebra o psicológico do cara, exato. né? Então, tipo assim, cara, você tem que ser forte, porque assim, pra mim, e, assim, o que eu acho, assim, 80% é a parte mental, 20% é a parte de preparação. Pelo menos no ciclismo. Eu acho que é, cara, às vezes até mais que isso, porque, cara, quando você não tá mentalmente 100%, assim, por mais que eu tenho uma maneira de meio que forjar isso, né? Então, por mais que eu não esteja 100%, eu meio que coloco numa caixinha ali cara, os problemas estão aqui e a minha da competição é outra caixinha. E fala uma eu consigo blindar um pouco isso. No backstage, é assim que fala? Isso, posso estar falando besteira? Backstage, perfeito. Então, tá vendo como eu entendo um pouquinho. Você utiliza uma jaqueta, utiliza uma coisa... porque então, eu lembro dos... Porque assim, como hoje, né? Eu falo isso sempre, né? Eu falei isso num podcast que eu fui convidado. Os grandes atletas não estão nas grandes academias, nas grandes redes. Eles não querem esse tipo de cara lá, porque para eles é uma ameaça, porque esses caras... formadores de opinião como você, Sim. como, né, você pode perguntar para os grandes médicos aí e tal, isso, aquilo, a gente até conversou. As grandes academias não querem isso, eles querem um bando de soldadinho, né, que é o que tem, e não quer cara bom para poder questionar um professor ou uma metodologia de treinamento, não, isso daqui e tal, que é, por exemplo, na academia que eu trabalhei, a periodização de ciclismo indoor da academia era feita por um cara que nem sabe de ciclismo. Mas o que eu não conheço, nunca te vi. Sim. Já correu aonde? Né? Cara, participou da onde? Que campeonato você correu, filho? Você não sabe. Então, assim, aí você fala, aí eu falei assim, pô, mas isso aqui eu não acho certo. Aí o cara, pô, tal, não sei o que, tal. Aí vai o gerente, que é um cara que é um baba-ovo do dono da academia, que é baba-ovo do cara que faz a porcaria da periodização, que é uma porcaria, né? Sim. E aí, tipo, fica nessa. Então, assim, é exatamente isso. Aí você vê... jogado, né? Aí fica jogado. Aí, as aulas coletivas não são boas. Não é boa porque é uma porcaria a periodização que você ensina para os teus estagiários. Então, assim, essa é a grande verdade. Então, assim, voltando ao assunto, Vitor, você falando sobre ser como atleta, sobre essa mentalidade de atleta e tal, e o que ficou para você como uma escola, tipo, de dizer assim, cara... tem muito a ver com a minha parte da medicina, né? Então, assim, você falar assim, tipo, pô, isso daqui, eu tenho o meu treinador e eu tenho esse conhecimento do estudo, que eu sou um médico, sou um doutor,
E o que você viu nisso? Que o cara realmente entende? Porque, assim, é o que eu digo. A teoria nasceu da prática. Exatamente. Né? Então, assim, esse seu treinador, o Isaac, com certeza ele é um cara que que sabe mais que muito médico. Não, sem dúvida. Ele tem uma baita experiência e que ele não aprendeu isso de um dia para o outro, né? O cara tem mais de 30 anos de palco, né, cara? Então, assim, realmente, querendo ou não, musculação, o cara falar que entende tudo de musculação, se ele nunca praticou musculação, aí o grande professor Valdemar Guimarães fala, se você nunca fez, se você não sabe como é um exercício, levantar uma barra, não tem como você falar para o seu aluno o que ele tem que fazer, cara. Então, assim, realmente, a prática, ela tem que existir, né? Então, você tem que entender da biomecânica do exercício, se você sentir como que ele é, para você aplicar isso. Se você nunca treinou na vida, difícil você virar para um cara e falar o que ele tem para fazer, Eu tenho um exemplo disso, cara. Tem um exemplo disso que até chega a ser irônico, de um cara que é mega famoso na rede social. Enfim, não vou citar o nome porque seria uma coisa, mas assim, ele já vai saber porque, e as pessoas vão saber, porque ele é santista, na verdade. E nunca foi nenhum atleta bom. Foi sempre um amador, um cara que... Então, ele fala nos podcasts dele que ele foi atleta de natação, não sei o quê. O que aconteceu? Os atletas... Porque atleta é respeitado por atleta. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que é chave. Atleta, você só é respeitado o dia que você deu pau naquele cara e aquele cara sabe, pô... o Vitor é um cara fera no palco, já tomei pau dele. Ô, Vitor, você chegar lá no campeonato, o cara vai cumprimentar tua mãe, tua namorada, sei lá, enfim, a pessoa que estiver com você, isso, aquilo, e vai te dar um super respeito. E isso é o que acontece. O cara foi lá, tal, não sei o quê, convidaram o cara para a Olimpíada de Paris, os nadadores viraram e falaram, cara, eu não quero esse cara como coach, porque esse cara não sabe nada de natação. O que ele vai falar aqui? Sim. Então, assim... E aí virou essa papagaiada toda, aí o cara cresceu na mídia falando um monte de coisa que, assim, tipo, sinceramente, eu não entendo. O cara deu palestra no Santos, pelo amor de Deus, Santos, meu time caiu para a Série B do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Olha só a palestra que você deu, meu amigo, para com isso. Para de falar tanta bobagem, tanta besteira. Então, assim, não é respeitado, não adianta. Assim, se eu chamar um ciclista aqui, um cara que sabe de ciclismo, ele vai chegar e vai falar assim, pô, realmente já vi o Fernando andar, ele sabe, realmente eu vi o Vitor subindo no palco e tal. E isso faz muita diferença. Não adianta você falar com um monte de teoria, porque pá, isso aqui cai por terra, não tem jeito. Sim. Né? É o que eu acho. Então eu valorizo muito isso, né? Então, acho assim, dificilmente você vai procurar, pelo menos eu, né? Eu não procuraria um cara que nunca fez história para fazer uma coisa para mim, né? Então, eu procurei um cara que eu vi que o cara tinha um histórico, eu vi lá, realmente, o cara batia com um baita shape, hoje com 50 anos, subindo com molecada e dando pau no molecado. Absurdo. Então, assim, hoje eu também já não sou mais um menino, né? Então, eu já vou fazer 40 agora, eu subi agora semana passada, 3 semanas atrás, eu subi na Open e ganhei na Open, com a molecada lá também. Né? Então, eu subi na Master acima de 35. Tinha uma molecada bem mais nova. E subi com Open, que aí é qualquer idade, né? Então, assim, e mesmo assim, fui super bem, né? Fiquei em primeiro nas duas e beleza. Me preparei super bem também, acho que foi uma preparação muito boa, que eu fiz com paciência, com calma, né? Porque, cara, a preparação, ela é cansativa, né? Então, você tem que estar preparado para... Cara, para você chegar no seu máximo, você tem que... Cara, é o que eu falo, você tem que dar sempre o seu 100%, cara. Né? E outra coisa, é impossível dar 110%, tá, pessoal? estou dando meu 110%. Cara, desculpa, não tem como. Não, o pessoal posta, nossa, estou dando 110%. Não, se você tá dando o seu máximo, esse máximo é o 100%, tá? Matematicamente é impossível dar 110%, mas beleza. Vamos deixar os caras continuar postando. Mas então, você tem que fazer o que você consegue fazer dentro do que você tá planejando. Porque assim, como eu tava falando, cara, eu continuo trabalhando normal, eu não paro pra... não, agora eu vou parar um mês para me preparar e vou pôr as férias junto. Não, cara, não tem isso. Continuei trabalhando normal, dando plantão normal, que eu dava muito mais plantão antes, agora tô bem menos. Trabalhando à noite, eu já trabalhei à noite e competi no outro dia. Né? Eu trabalhei sábado à noite e competi no domingo. Né? Então, assim,
Por quê? Porque era o meu propósito, né, cara? Meu propósito era esse. Eu não podia ficar dando desculpa, não vou porque eu vou trabalhar à noite. Não, a escolha era minha, né? Então, uma coisa que até minha psicóloga, né, que me acompanha há muito tempo, ela fala, cara, a escolha é sua. A briga é sua, ninguém tem que estar nem aí. Teus familiares, teus amigos, eles não têm que estar aí, mas você não tem que ficar dando desculpa. Você tem que fazer porque você quer. É pra você que você tá fazendo. Eu não tô fazendo pros outros verem e bater palma pra mim. Sem dúvida. Não, eu faço pra mim, eu faço pela minha satisfação pessoal. Sim. E voltando lá no papo da medicina que você falou, cara, eu acho que muda muito quando você começa a abrir né, você começa a ver que a medicina, em geral, cara, que é pouco falado, cara, é a medicina, né, antes de você ficar doente, né? Eu trabalho muito com pessoas doentes, até pacientes oncológicos e tudo mais, né? Que eu sou radioterapeuta, né, de formação. Mas assim, você vê que, cara, lá atrás já dá pra você fazer muita coisa. Que né? chamaria de paliativo, pode ser? Não, paliativo já quando Já tá em seria fase terminal. antes, né, de preventivo mesmo. Ok. Né? Então, assim, a prevenção... a gente vai falar desse negócio de entrar nesse assunto. Isso aí é importante, né? Então, agora que você começa a ver né, a saúde de outro jeito, não que o esporte, o esporte de profissional, o esporte de competição, ele dificilmente ele é saudável, para não falar que nunca é. E você sabe disso porque, cara, são treinos extenuantes, senão você não consegue fazer uma recuperação adequada, você vai mal, né? Você tem que se alimentar legal, assim, tem suplementação, tem... Né, você pode ou não usar recurso ergogênico, dependendo do tipo do esporte, né? Porque a gente vai falar um pouco de doping também. Sim. Mas, cara, isso é um fato pro esporte profissional, seja ele qualquer cenário que for. Né? Então, tem que ter isso e você não consegue isso, você fazer negócio meio nas coxas, né? Meio, né? Fazer mais ou menos não vai dar certo. Você tem que estar lá, cara, é todo dia. E, cara, e um pouquinho por dia, né? Até o pessoal fala, pô, às vezes eu tô cansadão. Hoje eu não tô porque eu não vou treinar. E eu já reparei isso até na minha evolução. Por mais que aquele dia eu esteja mais cansado, eu não vou conseguir fazer o melhor treino da minha vida naquele dia. Se eu conseguir fazer um treino ok, né, que é a persistência, né, você tem que ser persistente e consistente. Se você tiver consistência, pode ser aquele, nossa, hoje eu não rendi horrores. Cara, mas e você aquela tem... parada de tipo... motivação. Não. Porcaria nenhuma. Não, a motivação, eu dei até uma palestra outra vez sobre motivação e disciplina, né? A motivação, ela oscila, né, cara? Tem dia que você vai estar motivado, tem dia que você não vai estar. Tem dia que você vai estar, tem dia que você não vai estar. A disciplina não, cara. A disciplina, você tem um propósito e você precisa chegar lá. Aí, independente disso, a sua motivação, ela vai oscilar, mas se você tiver disciplina, a sua, né... A sua ascensão vai até o dia do seu propósito, ela vai subindo, né, cara? Por quê? Porque você criou métodos de você criar aquilo um hábito, né? Então, é você acordar cedo, né? No meu caso, é você preparar a sua dieta, deixar tudo direitinho pro outro dia, que você já tem que ir dormindo pensando de como vai ser outro dia. Não tem como você falar assim, agora que eu tinha que comer. Não, cara, meu dia de antes eu já tô preparado pro que vai acontecer no outro dia. Eu tenho que me planejar, porque se eu não fizer isso... eu não vou conseguir performar lá na frente. Não tem como, né? Então, assim, pode até ser que, assim, tem dia que realmente eu vou estar muito mais cansado, e aí, às vezes, eu vou respeitar meu corpo e falar assim, eu acho que hoje é um dia bom para eu dar um descanso. E aí, eu vou respeitar, às vezes, eu consigo identificar isso, que às vezes o famoso menos é mais, então tem dia que você vai ter que dar um descanso, até pra você se recuperar mesmo, mas tem dia que, cara, vai ter que ir desmotivado e fazer aquele treino mais ou menos, mas que consistente. É lógico assim, não é que eu vou lá e não pegar peso, não. O treino, ele vai ser sempre intenso, né? Entendi. Talvez a minha performance não vai ser a melhor possível. Eu não vou pegar o maior peso que eu conseguir na vida, não vai conseguir o maior número de repetições com aquele peso, mas vai ser um treino intenso. E você teve, de qualquer maneira. Assim, a gente, só para vocês terem uma noção, o pessoal acha que o pessoal do fisiculturismo, Fisicult, né, que fala... do culturismo e tal, não sei lá como que seja, a cada local fala de um jeito, acha que não tem lesão, acha que, né, tal, isso, aquilo. Você recente teve eu tive uma lesão grave, né? Pro pessoal aí. Em fevereiro do ano passado, cara, foi quarta-feira antes do carnaval, eu lembro, você mandou pra mensagem. Antes do carnaval, há um ano atrás, né, no 2023, eu tive uma lesão de peitoral, né? Então, eu rompi o peitoral maior do lado esquerdo, tava fazendo um supino, tava treinando, tava numa época,
meu corpo tava respondendo super bem, tava fazendo um off para competir, provavelmente, na minha cabeça, tava competindo em junho, né? Então, eu tava em fevereiro já pensando na competição em junho, e eu tava realmente tentando subir de peso para criar mais massa muscular para entrar com um volume maior. Eu tava indo super bem, treinando super bem, com uma força muito boa, e eu fui fazer um supino no Smith, né? A hora porque eu já rompi o peito do lado direito 2 vezes parcialmente. Ou seja, não tive que operar, era só tratamento conservador, mas isso te incapacita de certa maneira, mas isso foi há muito tempo atrás. E dessa vez, a hora que eu senti, na hora que eu desci a barra, ele rompeu, eu já senti como se fosse uma facada, né? Uma fisgada, eu já voltei a barra, o cara que tava me ajudando, eu falei, ó, rompi meu peitoral. Aí o cara, como assim? Ele falou, não, eu já sei que eu rompi. Aí no mesmo dia já ficou inchado, um baita hematoma, né? Ficou inchado, tal. Tem algumas fotos no meu Instagram lá da época, poucas coisas, mas tem. E aí eu passei com o médico, né? Na verdade, eu fiz primeiro a ressonância, né? Como eu já sabia que eu ia ter que fazer ressonância, eu fiz primeiro a ressonância e depois eu acionei o médico. Uhum. Porque, cara, como era carnaval, eu falei, não adianta eu ligar pro cara agora, preocupar o cara se eu vou ter que, né, fazer a ressonância e tudo mais, e ter um tempo para operar, né? Uma janela ali que é o melhor para você operar. Aí o que eu falei? Eu falei, não, vou pro carnaval, já tava com tudo certinho, né? Era quarta pra sexta, tipo, aí na quinta acabei indo fazer o exame. E aí o carnaval veio, fiz a ressonância e depois levei a ressonância pro médico, né? Que é o Dr. Guilherme Noffs, que é um cara que é um amigo meu de longa data, é um cara muito bom, né? Especialista em ombro. E ele falou, ó, só preciso vir aqui, porque assim, não dá pra ver direito, né? Na ressonância, porque fica muito edema, muito sangramento. Falou, preciso só pra vir te examinar. Cara, a hora que ele examinou, ele falou, ó, não tem a prega aqui, né? Do tendão, né, que é a que insere no úmero, ele falou, ó, cara, rompimento total é indicação de cirurgia. Ele falou, se você não operar, você vai perder 80% da sua força, vai retrair, né, porque você não vai ter mais ação naquele músculo, e, cara, vamos operar, pode internar amanhã e tal, e a gente vai operar. Aí eu operei, fiquei... Aí ele falou assim, ó, daqui aí vai ter que ficar 1 semana sem mexer o braço. Fiquei 1 semana sem mexer o braço. Lógico, você fica desanimado pra caramba. A primeira coisa que eu pensei a hora que eu rompi, eu falei, putz, nunca mais vou competir. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, nunca mais vou competir na vida, porque eu senti que foi algo grave. Ainda mais na sua categoria, o peitoral é uma coisa que conta pra caramba, muito, né? A peitoral pose é totalmente, né? É uma coisa que você tem que estar sempre fazendo. Fala a sua categoria, Vitor. É a minha Men's Physique, né? E, putz, a hora que eu rompi, eu falei, pô, não vou mais competir. Aí ele falou, não, calma, vamos operar, a recuperação. Aí, cara, você tem que ter muita paciência, porque você não vai conseguir treinar, você vai ganhar peso, mesmo você fazendo dieta, você não tem como, porque o seu metabolismo injeção calórica absurda, não tem jeito. Exato, e aí eu ganhei muito peso, né, minha forma física ficou muito ruim. Mas aí eu fui recuperando, tive paciência para me recuperar, para conseguir fazer, né, os exercícios de físio que ele me passava, tudo com muita calma. Cara, em agosto eu competi e voltei a competir já no mesmo campeonato que eu fui desse ano agora. Competi de novo e fiquei, se não me engano, em 3º ou 4º. Show. Então já voltei assim, já batendo de frente com os caras, né? Então não deixei a peteca cair. Só que assim, tem que ter muita paciência. Eu postei no Instagram, pessoal lá... Postei e vou postar algumas fotos do Vitor, é impressionante, shape impecável. Cara, e aí agora, esse ano, né, assim, consigo já respeitar um pouco mais meu corpo, né, em relação a... O pessoal fala, não, treinar pesado, já não treino mais... Tem uma maturação diferente, exatamente, né, eu já não ponho tanto peso como eu colocava, assim, em relação no peitoral mesmo, que cara, você fica com receio de né, fazer uma 4ª ruptura, né, já tive 3, então uma 4ª... não é bacana, né? Então, a gente já treina com uma outra cabeça, assim. Então, cara, você vai ver muito atletas aí, o Eduardo Corrêa, que passou por, acho que 7 cirurgias, se eu não me engano. Cara, quem se lesiona sabe como é, cara. É muito difícil pra voltar, porque você desanima, você sente dor. Cara, treinar com dor é muito ruim. Assim, você treina e você fala assim, puta, mas tá doendo. Eu tive uma lesão no psoas por conta de não ter... extensão total por causa do ciclismo, pô, isso me desanimou demais. Não, você desanima, você fica muito para baixo, assim, aí você acha que o corpo não vai responder, que não sei o quê, e que você não vai ter mais a forma física, e muito pelo contrário, cara, eu consegui atingir uma forma física melhor do que nos outros anos, aí logo depois eu fui no Master da NPC e fui bem de novo. E só perguntando, mentalmente isso também te muda Sim. como atleta e como
você enxerga as coisas durante o seu treinamento. Imagina os papos que você não tem com o seu treinador e o que ele disse a você e como é que foi toda essa volta para esse novo ciclo de pós-cirurgia, pós-rompimento. Então você vem com uma outra cabeça, né? Que você vem com uma cabeça tipo assim, putz, agora, cara, tive uma lesão séria e eu não quero isso. A única coisa que eu não quero mais é ter uma lesão séria de novo. Então eu treino com consciência, né? O pessoal fala assim, não, você vê... Cara, eu vejo muita gente hoje treinando com peso pra caramba, fazendo treinos, e eu não vejo os caras evoluir, engraçado isso, né? E aí eu até tenho um amigo meu que treina diariamente comigo, o Renato, assim, fala, cara, é diferente, né? Como a gente sente o treino diferente, né? Você tem que sentir a musculatura pegando. Não adianta só socar peso e você não sentir, você não vai ver Eu falei isso, né, no podcast lá com o tiozão que eu participei, que eu, na verdade, né, Vitor, você sabe muito bem, eu sou do esporte de endurance, né? Então, falando sobre ciclismo, até corrida, maratona, já fiz maratona para 2:46, enfim, já corri maratonas muito bem, enfim. Mas assim, cara, eu realmente, sobre a parte muscular, eu tive que realmente me adequar. E como que eu fiz isso? Né? Voltando de novo, teoria sempre nasceu da prática. Exato. Cara, eu pegava os caras, contratava um fisiculturista e falava, cara, eu quero treinar, cara, vou te pagar aqui, vamos treinar. Eu falei, eu tô numa academia tal, raiz, lá em Santo Amaro, do lado do negócio lá que você tira a carteira de identidade, lá, poupa tempo. Já tinha até micro-ondas no negócio, pra você ter uma ideia. O negócio era tão raiz, tinha um micro-ondas e uma bancada pra você comer. Então, ele falava, já come... Cara, foi a parte que eu mais evoluí, cara. Tipo assim, eu fazia treino que eu falava assim, cara, eu já passei mal no ciclismo de vomitar, de todas essas coisas. Cara, eu nunca tinha passado mal fazendo treino muscular. A primeira vez que eu passei mal, cara, eu quase desmaiei. O cara me... Então, assim, você com certeza tem isso muito mais que eu. Assim, cara, eu falava assim, não, Fê, nós vamos fazer aqui a extensora, depois você vai fazer o afundo, não sei o quê, o leg press e tal. Quando chegou no agachamento, eu fiz duas, sentei. Agachei, sentei, e olha que, tipo, tipo assim, cara, eu tenho 1,80 m e tal, você mesmo já viu vídeos meus, eu consigo fazer livre, assim, se a pessoa estiver ali ajudando e tal, fazer 4, 5 repetições com 160 quilos, eu já fiz isso, uma vez, né? Então, assim, com 100 quilos não era nada demais, eu já treinado, né? Sim, bem treinado. Eu fiz... 8, parei, sentei, encostei no coisa assim, ele tá bem, falei, cara, preciso deitar, deitei, aí ele me deu água assim, cara, passei mal, velho. Eu pensei que eu nunca tinha... Meus primeiros treinos com o meu treinador, né, que a gente começou a treinar mais junto, às vezes no final de semana, pra ver como tava o shape, né, até pra fazer treinos mais duros e tal. Cara, no começo, eu acho que hoje eu tô mais bem preparado, eu consigo aguentar um treino melhor do que quando eu comecei. Mas, cara, tem treino que eu saio, assim, arregaçado, cara. Uma vez a gente inventou, e ele mora em São Vicente, né? Então, muitas vezes a gente treina ou em São Vicente ou em Santos. Cara, a gente inventou uma vez de fazer perna. Cara, pra quê? E eu fui voltar dirigindo. Cara, minha perna voltou tremendo de Santos até São Paulo, cara. Não, é ruim pra dirigir mesmo. E não é só o peso, né? A intensidade do treino. Não, e é o que eu falo, assim, as pessoas não têm a mínima noção do que é fazer uma coisa forte, né? O cara vai lá, faz a musculação, tal, não sei o quê, pra qualidade de vida, ok e tal. Mas, assim, essa parte de você fazer uma coisa que é uma qualidade de vida, que a gente preza também, que é super bacana. Pô, eu vejo os obesos, eu vejo os idosos na academia. Cara, o que eu mais admiro é um cara que tá com sobrepeso altíssimo, com uma obesidade mórbida gigantesca. E aí eu olho o cara treinando e falo, cara, eu tô aqui, eu saí de casa, não tô tão motivado, mas tenho minha disciplina. Cara, e olha esse cara, ele tá aqui, cara. Por mais que, assim, o cara seja primeiro, segunda semana dele na academia, né? Tomara que... Cara, eu vou, Vitor, e cumprimento. Eu falo, parabéns, tal. O cara, obrigado, tal. E, assim, o cara se sente, cara, porque, assim, cara, é difícil. Sim, não imagino. A gente ficou, que nem você, se recuperou, eu me machuquei, voltei. Cara,
Depois para pedalar 1 hora, aí você fala, pô, Fernando, você pedalava 10 horas, 12 horas, 8 horas, você ia pra estrada, ficava 8 horas, né? Que a gente fala, é bater CLT, né? Sim. Saía da estrada 8 horas, tal, não sei o que. Cara, depois que eu lesionei, eu pedalava 1 hora, parecia que eu tava, meu... Não, eu não conseguia levantar um halter de 10 quilos acima da cabeça. É. Mas assim, de dor mesmo, assim, cara, né, fazia desenvolvimento com halter, já cheguei a fazer com 40 quilos. Nossa! Cara, com 10 eu não conseguia levantar pra cima, assim, não passava disso aqui. De dor e de amplitude zero. Não conseguia lavar o outro axila, cara. Não conseguia lavar a axila desse lado porque tinha, né, não conseguia fazer movimento no começo. E aí você tinha que ajudar mesmo, porque não chegava o braço. Tipo, cada semana que, pô, hoje eu consegui lavar o braço do outro. Cara, é uma vitória, assim, parece meio ridículo. Legal. Mas Vitão, seguinte, cara, bacana isso. Pô, a gente falou bastante de você, das suas coisas. O intuito é esse, realmente, de você passar suas experiências como atleta e como doutor aí, como médico na medicina, tanto nessa medicina que você faz preventiva e tal. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que muitos fazem, assim, e o que você tem a dizer em resposta disso? Tipo assim, eu queria entender melhor, obviamente, que, né, como você me orienta. O Vitor é meu médico, para quem não sabe. O Vitor é um grande especialista e tal. E realmente eu faço uma TRT com ele, uma reposição de testosterona e tal. E, Vitor, cara, diz aí, o que você acha das pessoas que falam sobre droga, porque hormônio faz mal, isso e aquilo. Cara, o que você tem a dizer sobre esse tipo de coisa? Assim, na minha visão, eu acho que faz muito bem. Eu acho que as pessoas falam muita besteira, eu acho que muita gente não entende. Não que a gente... Gente, olha só, não que a gente esteja incentivando vocês a usarem qualquer coisa, não é isso. Mas, assim, existe sim uma parte preventiva, existe sim uma parte de medicação, existe sim... não é um mercado negro só que existe. Tipo, se for num hospital, como a gente já conversou aqui, idoso por conta da sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarcopenia é quando você perde muita massa muscular, porque... Depois dos 30, né, Vitor? A gente pode dizer que vai caindo ali 1, 2, 3%, você vai a cada ano, você vai perdendo sua massa muscular. Depois dos 40 aí o negócio exatamente. Eu já tô com 47, ainda. Então o Vitor já tá aí comigo já há um super tempo. E graças a Deus, assim, me considero uma pessoa, e o Vitor sabe disso, com um shape que eu curto. Não sou nenhum fisiculturista, nada. Eu gosto de fazer atividade de endurance. Sim. Então, nunca vou ser gigantesco, porque... O endurance acaba catabolizando bastante, então é totalmente diferente. Mas, cara, vamos falar pra galera assim... Gente, pensem um pouco sobre isso, né? E também orientar, tipo, procurem um médico. O Vitor tá aí, eu vou deixar os contatos dele todo. Façam os exames e tal... O que é essa parada de tipo, pô, testosterona, hormônio é uma droga, pode dar câncer, pode dar isso, daquilo, que é aquela mesma baboseira que falavam da creatina, que tal, não sei o quê. Então, assim, cara, creatina é hoje caiu por terra, né? Um aminoácido. O que é a creatina? Sim, leucina, valina, né, isoleucina. Cara, a creatina é um aminoácido que tá no alimento, que tá no alimento, na carne, enfim. Tal. Então, você produz a testosterona também, né? Exato. Então, assim, e só que com determinado tempo, cara, a pessoa começa a decair. Por que disso? Então, assim, fala um pouco disso pra gente tirar essa dúvida da galera. Sim, vamos lá. E esse uso realmente formal e adequado para quem que serve. Qual é a sua visão sobre isso? O que você escuta no mercado? Enfim, diz aí a tua... Então, vamos lá. Falar duas coisas, né? Acho que a principal é que fala-se muito em reposição, né? Então, da onde vem a reposição hormonal, né? Então, você só pode repor aquilo que está faltando, né? Então, primeiro, o que você precisa saber, né? Você não vai adivinhar o nível que está a testosterona da pessoa, seja da mulher ou do homem. Só tem um jeito, que é colhendo exame. Então, sempre o ideal é que você procure um profissional. O médico é que vai conseguir solicitar esses exames, né? Porque fica bem claro, né? Não adianta o seu nutricionista, você tem que fazer isso, ele não consegue fazer, tá? Então, fica bem claro, não diminuindo nada, mas precisa ter um profissional adequado para avaliar isso,
né? Então, quando você tem um nível de hormônio mais baixo, né, isso após os 40 anos vai começar a baixar, isso é natural que ele abaixe. E né? tem também pessoas com idade, nem com essa idade Sim. avançada, já por conta da obesidade. Exato. Ou por conta da alimentação, enfim. E por causa de outros tratamentos também, né? A gente tem medicações que podem baixar nível de testosterona, tem medicações que podem dar sintoma, né? De baixar libido, antidepressivos, tem muitas medicações que também fazem que isso dê muito sintoma. Então, a reposição vai entrar quando você tiver com o nível mais baixo, né? Hoje em dia já tem alguns protocolos de repor testosterona em homem, por exemplo, com nível de 270, né? Que é um valor que não é tão baixo, mas que já começa a dar sintoma e que você já pode ter indicação de você conseguir já fazer a reposição. E os sintomas quais são, Vitor? Só para o pessoal já... Principal, assim... Tem muita gente leiga que não entende. Exatamente. Então, acho que dos principais sintomas, além da queda da diminuição da libido, né, que é clássico, né, cara, dá uma falta de... Atividade sexual muito baixa, sem vontade. Sim. Você abaixa a libido, não tem vontade mesmo. E outra coisa é falta de vontade de fazer as coisas. A pessoa fica mais... Ela às vezes até pensa que ela tá meio depressiva, porque ela perde a vontade de fazer as coisas que ela gostava. Além da sonolência, ele se sente mais fraco, acho que o dia dele não rende, ele sente uma certa fraqueza durante o dia. Então, você começa a render menos, não só na parte esportiva, se você faz algum esporte, você começa a ficar mais cansado e começa às vezes até render menos no trabalho, né? E é uma coisa que às vezes você não associa, né? Você não fala assim, putz, será que é a minha parte hormonal que tá baixa, né? Porque às vezes a pessoa não tem esse feeling, né? Essa ideia. E aí, às vezes, cara, quando você vai fazer uma bateria de exame, você vê lá que tá lá no chão, né? Tanto mulher quanto homem, tá? Que fique bem claro. Né? Então, acho que o principal sintoma, e que às vezes passa desapercebido, é essa falta de motivação, essa falta de vontade de fazer as coisas. A pessoa fica realmente bem mais quieta, né? Não sente mais vontade de fazer as coisas. Então, acho que esse é o principal. Além, né? Aí vai vir outros, né? Que a gente falou da parte sexual, é uma coisa que está muito ligada, então isso acaba linkando um pouco mais rápido e vai ter outros muitos, né? Então a gente falou do idoso... O pessoal pensa muito, só falando assim, já nesse tema, o pessoal acha assim, eu vou tomar o hormônio X, eu vou ficar broxa. O homem pensa, né? Então, sim, assim... Não, e às vezes é o contrário, né? Ele tá broxa por causa do hormônio. Exatamente, porque o hormônio sexual é o que vai fazer não só a vontade, mas também a parte de ereção, por exemplo. E aí, né, se ela é ativa sexualmente ou não, isso vai fazer diferença, que ela vai sentir. Se ela não é ativa, talvez ela passe mais desapercebido. Mas, às vezes, ele tá assim por causa que tá baixo, né? Então, a resposta que você deu é assim, tipo, falando da fisiologia e da anatomia. Sim. Então, algumas... situações de vida que a pessoa leva, fast food, antidepressivo, tal, isso, aquilo, afeta na produção da testosterona natural da pessoa, né? Que é produzida via hipófise, hipotálamo e tal. A gente falando na parte mais técnica. E isso é uma coisa que bloqueia esse crescimento. Então, é aí onde você avalia. Exato. E aí você vê o que realmente está acontecendo. Se a falta também de algumas vitaminas que são importantes, principalmente vitamina B, né? É uma coisa que está bem associado a isso e tal. E aí essa reposição, Vitor, como é que é feita essa reposição? Então, aí que eu ia falar. Para homem e para mulher. Identificou lá que o valor está baixo. Okay. Né? Então, o cara tá lá com 100, 150 de testosterona, né? No caso do homem. Aí você vai olhar lá e falar, não, realmente o valor tá baixo, tem um valor de referência, é fácil de identificar. Como você vai fazer essa reposição, né? Começou, né? Tem vários tipos de testosterona hoje em dia, desde injetável até de creme que você pode fazer. É lógico que são dosagens diferentes, a gente vai ter Tem esses chips aí da vida? Tem, hoje também, tem os implantes, né? Que são, né, hoje está em voga, porque o que ajuda, né? Que você põe lá, ele fica 6 meses agindo, aí você não precisa mexer nisso. Só que tem um porém, né? Você não consegue avaliar tão bem, alguns vão falar que não, mas você não consegue avaliar bem a dose que está liberando,
né? Então, para você controlar a dose dentro desse período que você implantou, porque implantou, amigão, já era, Porque né? cada Ele tá lá. carbono ele solta. Exatamente. E cada pessoa vai ter uma absorção diferente, vai ter um depósito de gordura diferente. Não adianta falar que é igual para todo mundo, que não é. Né? Então, o que eu acho que é o ideal? Você ter uma maneira de você conseguir, né? Depois que identificar e começou a repor, você vê onde está o nível disso, né? Porque aí o que eu ia falar, né? O limite entre reposição e já você fazer dose suprafisiológica, você só vai conseguir saber por exame. Né? Não adianta falar assim, não, eu quero fazer uma reposição aqui de 3 dura por semana e tá tudo bem. Fala, não, amiga, isso não é reposição, né? Aí você já tá abusando do... Você já entrou num ciclo já hormonal. Tá... Exatamente. Ok. Porque aí... Que a gente vai falar depois, Vitor. Vamos falar do TRT primeiro. Então, assim, aí você já tá fazendo uma dose maior. E como você vai conseguir ver isso, né? Através do exame. É lógico que a gente sabe, né, o quanto de medicação em média a pessoa vai precisar, né? Então, isso vai depender da dose, né? Até a concentração, se você for usar um creme, o creme tem uma concentração adequada para a mulher, diferente da do homem. Você não vai dar a mesma dose para a mulher do que você dá no homem, senão ela vai começar a virilizar e vai ter sintomas de virilização por causa da testosterona alta, que não é a ideia. Mas, cara, em mulher é impressionante, acho que a resposta, né, na reposição da mulher chega a ser até melhor do que no homem, assim, eu digo clinicamente, porque, cara, ela começa a sentir uma diferença tão grande, porque você pega a mulher lá com 5, 10 de testosterona, e aí você começa a repor com creme local. Cara, em 2 semanas ela sente diferença. Não, eu conversei com... Eu tava treinando numa academia e tinha uma menina e um professor falou pra mim, cara, olha o shape dessa menina e tal. E eu falei, caramba, a menina tem um shape. A menina não tinha, assim, você percebe Sinais. Que ela não tem virilização nenhuma e tal. E aí eu, enfim, cara, educadamente... Conversei com o marido dela, namorado, não sei o que era. E aí o cara lá comigo, lá revezando, a gente tava treinando, uma época que a gente tava fazendo um acompanhamento, eu tava treinando pesado e tal. E aí o cara, pô, vamos treinar junto, tal, não sei o quê. Era tipo um domingo, assim, academia. A gente tem essa academia que é 24 horas, né? Sim. E aí eu conversei, ele, pô, ela é minha esposa, não sei o quê, tal. Minha esposa, namorada, tal. Aí eu falei, cara, que bacana. E ela compete? Cara, tá pra competir, assim, assado. O cara era meio shapeado, mas ele não era um atleta. Você não percebia que ele era atleta. Ele falou, não, eu curto musculação, mas tal, eu quero iniciar com ela. E aí eu falei assim, cara, e ela toma alguma coisa? Ele falou, Fernando, você não acredita, cara. Ela toma 0,3 por semana de uma droga X. Sim. Aí eu falei assim, o quê? 0,3? Ele falou, é. Não, cara, é impressionante, assim, a resposta que dá. De primo. Então, que é uma das melhores drogas pra mulher, né? Então, assim, ele falou 0,3 de primobolan. Eu falei, cara, sério? Ele falou, pouco, só isso, né? Só isso. A menina é um glúteo, assim, né? Então, assim, um vasto lateral, um glúteo máximo, um glúteo médio. Meu, impressionante. Sim. E assim, ela é super séria, ela só me cumprimentou assim e tal. E ele falando, ele falou, não, ela é assim mesmo, ela é boazinha e tal, mas é que ela tá... Quando ela tá treinando, ela... tá treinando. Não, mas a menina tava lá, não tá, exato. E aí e aí a gente pegou amizade, assim, amizade, coleguismo, assim, ficamos treinando super várias vezes junto. E aí depois ela conversou comigo, obviamente, e tal. Mas assim, cara, eu fiquei impressionado. Não, e você pode ter certeza que é uma menina que já treina bastante tempo, treina bem, se alimenta bem, né? Então, a cereja do bolo, acho que talvez é essa. Mas, cara, e a base, né? Você pode ter certeza que é uma menina que faz tudo direitinho. Vitor, outra pergunta. No TRT, depois a gente fala pro ciclo, tá? Que eu acho que a gente pode encerrar com o ciclo, porque é uma coisa que já é uma coisa um pouco mais hard, e aí é uma coisa que não é para todos, né? E eu acho que... Então, assim, você é a favor da TRT, enfim, como eu digo... e eu faço esse tipo de trabalho com você. Vitor, o que você, como um especialista nisso, acha das pessoas que, tipo, acha que isso é uma bobagem, que tal, isso, aquilo, que vai dar câncer, que vai dar não sei o quê, que vai... Então vamos lá.
Então, a terapia de reposição, ela já está bem estabelecida, isso é um fato, né? Os Então, estudos os dizem. estudos, né? Então, já mostra que tem aumento da qualidade de vida e, inclusive, de proteção cardiovascular. Então, o cara que está com uma testosterona baixa, ele tem um risco cardiovascular maior do que o cara que está com a testo normal. Tá. Então, Essa outra pergunta que eu ia falar, emendando essa, vou te falar assim, que você me explicasse, porque assim, um atleta de ciclismo morre, ou um atleta de fisiculturismo morre, todo mundo acha que é por conta da testosterona. Sim. Né? Isso foi uma coisa que eu discuti com o Murilo Brito no nosso podcast, que ele foi o que eu fui convidado. Ele falou que não gosta muito de falar de droga, eu assisti também. Exato, só que é o seguinte, cara... eu assisti, achei eu bacana. acho que tudo tem muito a ver com os substratos que são os sódios, enfim, os sais minerais, enfim, tudo. Então... os atletas exageram muito nos diuréticos, inclusive foi você que me deu essa informação. Então, os estudos mostram... Então, assim, todo mundo... Vai lá no Facebook, tem no Instagram, não sei o quê. Ah, o cara tomou droga, por isso que ele morreu. Ah, o fulano tal, não sei o quê, ele tem uma testosterona, por isso que ele morre e tal. E, cara, aí não é bem assim. Não é, né? Então, na parte de reposição, isso está muito bem estabelecido. Então... Vamos partir do pressuposto que, na verdade, a gente está protegendo a pessoa, a saúde dela, se ela está com um nível bom de testosterona. Ótimo. Falando, né, desses casos aí que o pessoal, o moleque morreu, não sei o quê. Então, assim, eu não sei se ainda, né, dentro né, o pessoal fala que o maior esporte, né, que existe uso de droga não é a musculação, por incrível que pareça. Embora o uso exista... Se você falar de ciclismo, exatamente. É o maior. Então, o maior. Talvez seja. É o maior. Né? Talvez eu acho que eu já tomei mais droga que você. Então, onde que está o problema? Assim, as mortes, né, principalmente no cenário do fisiculturismo, quando elas ocorrem principalmente por abuso de diuréticos e termogênicos. Né? E não do uso do ergogênico. É lógico que o ergogênico ele aumenta o risco cardiovascular se você usar doses muito altas. Tudo é relacionado à dose. Né? Não dá para você comparar um cara que usa... Não tem ônus sem... Exatamente. Alguém fazendo uso de 200 miligramas de qualquer uso de substância ergogênica com um cara que usa 2 gramas. Você entendeu? E realmente, atleta profissional, de alto nível, da Open... Cara, eles usam doses muito grandes. E precisa usar. Né? Não tô falando que ele precisa para ele manter dentro daquele esporte, ele vai ter que usar, porque faz parte. E eles têm ciência disso. Mas normalmente as mortes acontecem principalmente por causa do diurético. Por quê? Cara, o diurético ele expolia tanto sódio, tanto potássio, ele altera tanto a parte hidroeletrolítica, que às vezes o cara pode fazer uma arritmia cardíaca por causa desse abuso, né? E aí, isso você não consegue controlar muito bem, porque você não vai ficar colhendo exame de sangue numa finalização de uma semana. Você não vai colher exame de sangue toda hora. Que atleta que vai conseguir fazer? Nem vai ter tempo para fazer isso. E outra, as alterações às vezes são muito rápidas. Você errou a mão um pouquinho na reposição ali de sódio, de potássio, cara, não dá tempo de você voltar, né? E é aí que dá o problema, né? Então, assim, abuso de substância, principalmente diurética, eu acho que é onde está o maior perigo de tudo, né? Isso, e a gente vê isso em paciente clínico também, tá? A gente vai ver isso lá no paciente que usa diurético, uma insuficiência cardíaca, por exemplo. O paciente chega lá com potássio super baixo. Então eu já vou te dizer isso por experiência própria, vivenciando, que o meu esporte eu tinha, né? Enfim, quero voltar a treinar forte e tal, e tenha muito déficit dessas substâncias que você está falando. Você sua muito, né? Você não consegue transpiração, então... Sim. E assim, então, essa tela preta que eu já vi várias vezes é por conta disso. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente, porque... Eu já cheguei a ver tela preta e, preciso encostar. Eu já fiz muito esporte, eu já lutei judô. Já fez ciclismo? Já lutei judô, cheguei a lutar judô até no Corinthians, que era um clube grande, né? Comecei no Sesc, lá no Sesc Pompeia ali e tal, e o professor era do Corinthians, ele falou, não, vai treinar lá com a galera. Então, sempre... fui nos esportes, fiz atletismo também pela faculdade, então sempre eu estava no esporte, né?
E vou te falar, cara, um dos esportes mais duros que eu fiz, eu acho que talvez o mais duro, eu acho que é o ciclismo. Mais do que correr, mais do que a musculação. Cara, é um esporte extremamente extenuante, né? Então, Pra mim é o esporte mais difícil do mundo. eu acho muito, assim, difícil. hoje eu vejo, assim, quando eu chegava dos treinos, que eu fazia treino longo lá em Romeiros, que era 3 horas debaixo do sol, amigão, era a tarde inteira deitado depois. Você não tinha vontade de fazer nada. O ciclismo, ele vai minando você, Cara, as energias, você ficava... semana a semana. E aí eu fazia quantos treinos? Na época que eu tava treinando muito bem, eu nunca fui um atleta ruim de ciclismo também. Eu tava batendo com os caras sim, ali lógico. que eram ok, né? Que É. eu treinava 4 vezes por semana quando tava bem, mas na hora que fazia um longão, no domingão você tava quebrado lá. Por quê? É extremamente extenuante. E eu tentava, já era formado, eu já tentava repor de maneira adequada, fazia hidratação a cada 20 minutos, fazia lá um repositor Já sabia de toda a teoria por conta da prática que você tem. Exatamente. Então eu já fazia tudo pra... Porque sabia que a pancada era grande, os treinos realmente eram extenuantes. Mas eu acho que eu fui até muito bem, até onde eu queria ir, né? Que a gente chegou, fez uma das provas lá, que foi a de Campos, lá que foi a subida de Campos, pelo amor de Deus. Nunca mais eu quero fazer aquele negócio na vida. Cara, que é extremamente cansativo. E a musculação, a diferença é que como não é um cardiovascular tão pesado, porque até o intuito é outro, o intuito é hipertrofia. Cara, e conseguir hipertrofia e definição, o que eu falo para todo mundo que eu acompanho, cara, é dieta. Assim. Não adianta, a dieta a base. No fisiculturismo é a base, né? Então, assim, faz muita diferença. Mas voltando aos usos dos ergogênicos, da TRT, acho que o maior risco está associado a diurético de fato, né? E também o abuso de termogênicos, que aí, cara, você tem porque eu vejo assim, muita gente que até nem é atleta, isso, aquilo, o cara vai lá e pega lá, vou comprar uma espirulactona de 100 coisas, e o cara toma todo dia. Exato. Aí você fala, cara, não, por quê? Por que você tá tomando? Aí eu falo assim, por que você tá tomando isso? Aí o cara tem cãibra no ciclismo. Sim. Falei, cara, porra, óbvio, você tá tomando um diurético, cara, tá destruindo todo o seu... Ah, não, mas o meu médico falou que não... Lógico que depleta, não tem jeito. Não, sim. Mesmo usando, né, os diuréticos que poupam potássio, e tem uma gama deles, cara, ele vai espolhar, só que ele vai espolhar menos do que os outros. Sim. Cara, eu tomei uma vez, obviamente de maneira totalmente errônea, eu ia participar de uma competição de judô na faculdade, e era no primeiro dia de competição, e eu tinha que bater peso, eu tinha que bater 75 quilos. Uhum. E na época meu peso já estava maior que isso, né? Hoje tô com 88, fico variando, meu peso é 85 e 87 em geral. Legal. Então, já na época eu já tinha dificuldade para manter 80 quilos, e eu tinha que baixar para 75. Aí a galera no ônibus lá indo para os jogos, bebendo, comendo, doidão, todo mundo doido, e eu aqui, ó. Não podia fazer nada porque eu tinha que bater peso de manhã para lutar. E aí, cara, tava muito cravado, assim, tava 76, 75,5. Aí alguém chegou e falou assim, tá uma furosemida. Cara, tomei um comprimido de furosemida. Cara, você não tem noção, cara. É xixi, assim, você fica urinando, cara, sem parar. Assim, lógico que o paciente que é doente, precisa usar a furosemida, tá super bem indicado, tá perfeito. Agora você vai usar. Certa. Exatamente, agora você vai usar uma medicação dessa, né? Você estando bem, cara, faz muita diferença. Aí comecei a ter cãibra pra caramba, porque espolhei pra caramba, fiquei desidratado, bati o peso que eu precisava bater, mas, cara, realmente, assim, você vê a potência de uma medicação, né, cara, um comprimido, não é que eu abusei e tomei, não, foi lá e tomei uns 4 comprimidos de uma vez. Não, tomei um só, de 20 miligramas, cara, já fez um estrago. Mudou tudo. Já muda tudo. Legal, Vitor. Então a gente tirou bastante dúvidas sobre a TRT, sobre a reposição de testosterona, independe da idade, tanto para homem quanto para mulher. Sempre procure um profissional de medicina, faça os exames corretamente, veja se realmente você necessita, qual é o tipo, né? O Vitor, ele tem toda a expertise para passar para vocês, qual é o tipo de hormônio que você vai precisar, se vai ser via creme, se vai ser gel, se vai ser, enfim, intramuscular. Enfim, tem um monte de opções que ele, como expert, vai passar. Quem sou eu para falar sobre isso? Obviamente que eu tenho um conhecimento, né? Mas não posso
entrar. Até na parte da nutrição, hoje o educador físico até pode falar algumas coisas. Eu, como bacharel e licenciado em educação física, eu posso falar um pouco da nutrição, porque eu sou um profissional da saúde, mas eu não sou médico, né? Então, Vitor, agora a gente vai passar para a parte um pouco mais que assim, todo mundo almeja, né? A gente vai finalizar aqui com esse assunto, que é realmente o ser atleta, né? O que era o ser atleta? Você teve muitos rebotes por conta do uso de hormônio. Vamos ser assim, bem claro em dizer isso para as pessoas, porque realmente, para a gente não ficar passando coisas para as pessoas olharem. Ah, legal, beleza, eu vi lá o podcast, lá do Vitor com o Fernando, eles falaram que eu posso tomar isso, aquilo. Não é assim. Olha, veja que, às vezes, com atletas isso acontece, com pessoas que entendem acontece, Sim. Então é perigoso, né? Então, fala um pouquinho aí dessa parte mais profissional aí para a gente encerrar o nosso bate-papo e de forma com que, assim, cara, o que você sentiu quando você faz o seu ciclo, na verdade, se você faz o TPC, se isso é importante, enfim, quais esses... Não precisa especificamente falar sobre o ciclo que você faz, ou quanto você toma, ou isso, aquilo, mas o que você já aprendeu com todo esse... Porque você é um atleta de fisiculturismo, presente, atual, né? Não é um cara que foi um atleta, como seu treinador foi um atleta e ainda continua sendo. Você, cara, quer ter uma longa vida no fisiculturismo, Exato. Porque é uma coisa que você ama. A longevidade no esporte é uma coisa que eu acho que hoje tem que ser muito falada, né? Porque a gente já tem uma expectativa de vida, cara, que a gente há 30 anos atrás não tinha, né? Então, hoje a nossa expectativa de vida é muito alta, né? Então, um lado que eu acho bacana, né? Então, você vê, as academias estão lotadas, qualquer horário qualquer academia que você vai 6 horas da tarde, ela vai estar cheia. Sem dúvida. Então, é muito improvável que uma academia vai estar vazia. Porque as pessoas estão realmente fazendo mais exercício e, a partir disso, elas começam a se interessar por ter mais performance, né? Isso é natural que aconteça. O que eu acho bacana, desde que você procure, como você falou, um profissional legal, né, de confiança e tudo bem. A gente tem inúmeros profissionais que têm muito conhecimento mesmo. Não, vamos perder o seu serviço. Não, além de mim, é óbvio. Você é um cara muito bom. E aí a gente tem que deixar bem claro. Só que, cara, o que está acontecendo muito hoje em dia que eu vejo? Quando você... Né, então, eu como atleta, o que eu quero, né? Além de ter longevidade, não só no esporte, mas como na vida, eu quero performar bem. Então, assim, eu faço tudo que eu preciso fazer para estar bem naquele dia da competição, né? Independente só da parte hormonal, né? Então, eu sei a hora que eu tenho que apertar a dieta, eu sei a hora que eu tenho que apertar o cardio, porque não adianta também eu tentar fazer uma preparação vida louca, né? Falar, não, vamos fazer 3 meses fazendo... Nananana. Cara, vai chegar no final da preparação, você vai estar morto, você vai estar quebrado e vai performar mal. Aí não adianta nada, né? Concorda? Não tem aquela hora, não adianta... É igual, né? Não sei, eu nunca fiz uma maratona, mas os caras vão fazendo treinos progressivos para chegar na maratona da melhor maneira que ele precisa. Mas na verdade hoje todo mundo começa errado, né? Hoje os caras começam, tipo assim, por exemplo, no triatlon, vamos falar um esporte que nem é um esporte meu, eu já fiz alguns triatlons, mas, cara, nunca fui triatleta de porcaria nenhuma. Só fiz porque meus amigos falam, faz. E como eu sou de Santos, então vai, tá bom, vou lá fazer e tal. E, minhas pernas afundavam na água. Você foi uma porcaria de um nadador. Pedalava demais e morria na corrida, né? Porque não tem essa Quebrava dosagem. Quebrava no ciclismo e andava quase na corrida. Enfim, cara, tipo, o cara vai e ele já olha, o Iron Man, né? Eu quero fazer um Ironman. O cara não quer mais fazer o short triatlon, que lá 750, 20, pedalando, 5 correndo, depois ele vai pro Olímpico, depois ele prepara bem. Não, eu quero fazer o Ironman. Por quê? Porque o cara quer postar na rede social, porque o cara quer fazer a tatu. Quer fazer a tatuagem do... Me desculpem as pessoas que têm tatu, conheço um monte de gente que não, tem tatu. Nada contra as tatu, eu acho quinta-feira aquilo mas lá. O cara quer fazer tudo bem,
o cara faz, é problema dele. Eu nunca faria um negócio desse, porque é uma marca. Então, assim, eu acho que os caras venderam muito bem, a indústria vendeu muito bem, mas o cara quer fazer aquilo lá. Sim. Né? E às vezes você vê gente lá no Ironman, lá, que fazem... Pô, que seu limite é 17 horas, né, pra fazer. Caras que têm histórias muito bacanas, cara que, pô, o cara teve câncer, aí ele vai fazer aquilo como um desafio e tal. Mas tem muita gente que faz realmente pra porque eu fiz, porque não sei o quê. É um feito. Você vê que, tipo assim, Sim, tem cara... sem dúvida. Tem cara, por exemplo, tem CEO do mercado financeiro, você aí que tá olhando pra mim, que já foi meu aluno, tal, isso, aquilo... que você coloca lá, você não coloca que você é CEO do mercado financeiro, você coloca tudo aquilo que você já fez no esporte. Na verdade, foi tudo aquilo que eu ensinei a você a fazer no esporte. E você coloca, na verdade, o cara não coloca lá, eu sou CFP de não sei o quê, eu fiz o curso em Harvard, o cara coloca lá, fiz Ironman, fiz a maratona, fiz a ultramaratona, fiz isso, fiz aquilo. Por quê? Porque o cara é diferenciado, esse cara é disciplinador, esse cara é não sei o quê, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E é uma babaquice. Né? Quantos atletas igual, assim que eu Pô, se eu for colocar o meu currículo inteiro do que eu fiz já no ciclismo, eu vou colocar um texto desse, não cabe na televisão. Né? É Campeonato Santista, não sei o que, é isso, aquilo. Porra, peraí, né? Então, Vitor, termina aí falando sobre o... Então, da parte do ciclo, né? Então, eu acho que tudo está muito referenciado à dose. Né? Então, cara, a dose é o mais importante. E você, assim, os atletas utilizam doses cavalares, assim, vamos dizer assim? Cara, eu acho não? Que, em geral, eu acho que não. Nos caras que estão competindo, que estão numa performance... Porque, assim, a tendência da maioria dos atletas, inclusive na parte final de preparação, é tirar um pouco a parte hormonal, pelo menos na minha categoria, realmente para você entrar realmente mais seco, para você não ter retenção. Então, você modifica o tipo de ergogênico que você usa, né? Então, os que têm a reter mais, você começa a tirar ou diminuir. A testosterona é uma delas, né? Então, tem gente que entra com 0 até, para de usar testo no final, para realmente entrar o mais seco possível. Porque lá em cima você tem que estar seco, não adianta você estar enorme e estar cheio de gordura ou de água. Tá uma mortadela de padaria. Exatamente, uma mortadela amarrada. Você vai mal, entendeu? Então, a gente modifica realmente dose, diminui dose. É lógico que conforme vai mudando a categoria, então um Open vai usar uma dose muito maior do que um cara Men's Physique. Não que os caras não... Se você for entrar hoje numa competição da NPC lá da Men's Physique, cara, eu tenho um pouco de distúrbio visual da minha própria imagem. Eu olho os caras lá, eu acho os caras enormes na pesagem. Eu olho os caras e falo, olha o tamanho desse cara. A hora que eu vejo o cara tá competindo junto comigo. E a hora que eu vou competir, eu vou bem. Né? Olha que, né? Então, mas eu sei que é coisa da minha cabeça, porque realmente os caras realmente são muito grandes e muito fortes, mesmo não sendo das categorias maiores. E aí, das categorias maiores, meu amigo, aí é só cara gigante, Então... Das categorias maiores que você diz é Open, aquele... Classic... Que você fala, por exemplo, os famosos aí, o Sebum, o Dino... esses caras realmente são muito grandes, eles são, né? Você já chegou a ver eles? Já. Eles são grandes? São. Cara, os caras são muito grandes, assim. Você pega um backstage lá da Open, né, de campeonato profissional, que já teve junto... eu nunca vi. Cara, é impressionante. Os caras são realmente muito grandes mesmo. Você dá uma assustada. Se quem não tá acostumado, porque esses caras, você não vê o cara esses caras, né, no mercado, você vai o cara no mercado desse, você assusta, cara. Os caras são grandes. E realmente usam doses altas. Mas o que eu queria mostrar é o contraponto disso. Eu conheço pessoas que usam dose mais do que eu uso para competir e não tem o físico que eu tenho. Caramba. Então, é engraçado isso. Aí você olha e fala assim, mas o cara tá usando umas doses aqui, cara, que você fala, meu Deus, aí eu bato o olho na dose, eu falo, cara, mas isso aqui tá muita coisa para você. Não precisa disso. Mas por quê? Porque o cara não quer fazer o principal, né? Que é o treino intenso e quer fazer a dieta bacana, que é o que vai dar a diferença. É o exemplo que você deu da atleta lá, né, que você conheceu. A menina usava dose super baixa, com um corpo super legal e competitivo, e com dose baixinha. Mas por quê? Ou seja, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Então, assim, é lógico assim... A dieta e o treinamento e a dedicação disciplinar vai muito mais na frente. Exatamente. Então, assim, ó, você que tá aí olhando aí,
Vitor, esse assunto é fantástico, Vitor, porque assim, as pessoas têm achar que tipo assim, eu vou lá, vou injetar vou passar com o Vitor, ele vai me passar, o Fernando vai passar o treinamento, tal, não sei o quê, eu vou chegar, vou ficar, hoje eu não vou, mas aí eu vou lá e tomo o hormônio, mas fica sentado em casa e comendo bolacha recheada e tomando refrigerante, seja lá qual for, com um monte de açúcar, pô. Exatamente. Então, assim, a parte hormonal, ela é importante nesse cenário, né, para competição, porque você conseguiu... Tem hoje os caras que entram naturais? Tem, né? São físicos, né, musculosos? Não são, né? Então, o cara consegue uma definição bacana, consegue um corpo, né, bonito e tal. Que é aquela história da calistenia, né? Fala, vai fazer calistenia, eu vou ficar gigante? Não vai. Não vai. Vou fazer crossfit, eu vou ficar enorme? Não vai. Não vai. Entendeu? Não vai então, ficar assim, que nem um fisiculturista, eu digo. Exatamente. Você vai ter um físico daqueles de lutador, né? Aquela coisa Sim. tipo de capinha de revista, abdômen trincadinho e tal, não sei o quê. Mas você pega, por exemplo, um lutador do UFC, o cara é sarado, mas ele não é. Você pega o seu shape perto de um cara daquele e você humilha. Né? Se você for lá esteticamente. Esteticamente dá muita diferença, né? Então, quem nunca foi num campeonato de fisiculturismo, você vai ver lá, tipo, forma física... Tanto os homens quanto as mulheres. Exatamente. Isso, tanto é que o corpo que eu tenho no dia da competição é só naquele dia, né? É naquele dia. Dali pra frente é só pra trás. Entendeu? Por quê? Porque é o que eu falei, eu tenho que performar lá, naquele horário, e isso a gente conta também, que horário que vai subir, porque isso modifica toda a sua estratégia, de fazer o carbo alto, de tirar líquido, de parar o líquido. Então, se você prevendo isso, você consegue estar bem naquele horário. Na hora que você vai comer mais, para você não entrar muito murcho. Então, cara, são várias estratégias que a gente usa. E que a parte hormonal, nesse momento, já não vale mais nada. Legal. Né? E a parte final já não está mais contando, né? Pessoal, a gente queria agradecer aqui. Vitão, essa câmera é essa daqui, a gente está aqui... foi um super bate-papo, a gente está encerrando aqui, voltando de novo a agradecer ao Vitor Ferigato, um super médico, sabe tudo da parte hormonal, atleta de fisiculturismo atual, cara excepcional para vocês aí se consultarem. Eu vou deixar todos os contatos dele aí para vocês, perguntas, qualquer tipo de pergunta, manda pra gente que eu mando para ele, se consulta, vale super a pena. A gente não passou uma ideologia de incentivar aqui para vocês, só desmistificar essa parte hormonal que todo mundo acha que o hormônio faz mal, o hormônio dá câncer, o hormônio mata, o hormônio... Cara, não existe isso. Existe, para cada tipo de pessoa, procure um profissional que com certeza ele vai te indicar com uma qualidade absurda, vai olhar seus exames, vai pedir tudo aquilo que for necessário, se ele vê alguma coisa de errada, ele vai prescrever ou não, né? Então, assim, não adianta chegar lá, eu vou passar com o Vitor, ele vai me dar hormônio. Olha, eu vou te falar que eu já cheguei a passar com ele e ele falou assim, Fernando, não precisa, dá um tempo aí, faz aí agora... Dá uma segurada. Dá uma segurada que não é o momento. Então, assim, muito bacana. Agradecer, Vitor, você... Vou te dar as considerações finais aqui. Agradecer a 2RSD também pela parceria. A Meat Hunter, que é uma casa de carnes nobres aí, que tem lá no Rio de Janeiro, parceira nossa que entrou agora. Também a Goat Bike, que está sempre com a gente. A Trek Bikes, que também é nosso apoiador e patrocinador. Muito obrigado, Vitor, suas considerações finais. Te agradecer de coração, além de um grande amigo, cara. Um profissional e um atleta exemplar aí. Então, queria agradecer todo mundo que parou para ver a gente, agradecer o convite, cara, daria para fazer aqui, mas quantos podcasts você quiser, porque assunto nunca vai faltar. A gente vai fazer mais. E aí, queria que todo mundo me seguisse lá, Dr. Vitor Ferigato, é só entrar lá no Instagram, vai ter um